E o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, cogita disputar a presidência em 2026. Segundo informações do jornal O Globo, o ex-ministro de Jair Bolsonaro já conversa com interlocutores para avaliar o cenário da próxima eleição presidencial. Guedes acredita que Bolsonaro poderá reverter sua inelegibilidade. Mas caso não aconteça, estamos aí. Ele quer preencher esse vácuo na direita, já que, ao que tudo indica, Tarcísio de Freitas não deve disputar o Planalto em 2026. A assessoria de Paulo Guedes não confirmou os planos, dizendo que o ex-ministro segue sem pretensões políticas, por enquanto. Meu querido Diogo da Luz, é um bom candidato. O principal problema do país, sem dúvida, é a questão econômica. Ele é um liberal, acredita na inexistência do déficit fiscal, opta por superávit em vez de déficit, que eu também, com meus parcos conhecimentos de economia, eu acho que é melhor ter superávit do que déficit. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Agora, ele não é muito simpático, né? Para campanhas, como é que vai ficar? Fica complicado, né? Pois é, esse é o problema, cabeça. Eu sou seguidor das ideias do Paulo Guedes desde 88, 89. Ele fez a primeira campanha de um candidato liberal de verdade aqui no Brasil no ano de 89. Eu acredito que ele defende as ideias porque ele acredita de verdade, isso é muito bom. Mas tem um problema, ele não é popular. Não adianta a gente falar, esse seria muito bom como presidente de uma empresa, como presidente contratado do Brasil, mas não é uma contratação que se faz, é diferente, é uma eleição. Ele não consegue conversar com toda a população brasileira. Não adianta, o discurso dele não chega nos rincões. E já está mais do que demonstrado que a condição número 1 para uma pessoa se eleger para um cargo majoritário é ser muito conhecida. Isso vale mais do que qualquer pensamento que ela tenha. Então, Paulo Guedes não vai ser candidato. Eu acho que isso é muito mais uma especulação para ocupar um pouco de espaço no jornal, etc., e a gente poder debater aqui e lembrar dele, que é um ótimo nome, como eu disse. Acho que talvez um bom nome para um deputado federal, talvez até eventualmente no Senado para colar um bom candidato a presidente, tentar entrar, ou mesmo um cargo no Executivo. Mas ele sair debatendo, não sei não, hein? Olha, Capês, eu concordo com o Diogo, eu adoro o Guedes, eu acho muito bom o Guedes, mas eu acho que nem para deputado, nem para senador ele tem. Ele é bom para estar no Executivo, de executar. Eu acho que ele não, para estar hoje ali como deputado ou senador, não vai conseguir ecoar essa voz dele. Que justamente, vamos lembrar do Meirelles, né? Chama o Meirelles, não era assim o slogan dele? Chama o Meirelles. O Meirelles já teve no governo da Dilma, teve no Temer, teve não sei de quem. Mas qual o percentual que ele conseguiu na época? Para quem não lembra, o Meirelles é o ex-ministro da Fazenda, equivalente ao Guedes. E muita gente gostava dele, Diogo. Muita gente gostava do Meirelles à época. Mas quanto que ele conseguiu de voto? Quase nada. Então, o Paulo Guedes talvez consiga um pouco mais. Por quê? O Meirelles ali, a fala dele era muito mais difícil de compreender. O Meirelles é mais prático. Mas mesmo assim ele está distante do pessoal, do povo. Está muito distante. Ele fala aparentemente só para os empresários, não fala para outra classe. As ideias são excelentes, ao meu ver. Mas tem uma dificuldade imensa. Porém, vamos lembrar, né? Se você tiver um bom assessor, você consegue moldar as pessoas. É só lembrar hoje do meu conterrâneo, o Sérgio Moro, da época que ele dava entrevista para hoje. A diferença. Não que ele seja um excelente orador como político, mas você vê que ele melhorou muito. Então, se o Guedes começar a se preparar hoje, quem sabe consiga ter esse carisma, que não tem. Não tem esse carisma com a população no geral. Mas vale a pena nós refletirmos, sim, que isso parece mais uma fumaça ali para espantar essa fala em relação ao Tarcísio, que todo mundo está cogitando, vai ser o Tarcísio, vai ser o Zema, vai ser o Ratinho. Acho que só colocaram isso aí no meio da sala, o bode no meio da sala, justamente para poder acalmar tudo, para poder se reorganizar, pensando nos próximos 2 anos. Agora, o Guilherme Mendes, o Paulo Guedes pode ser antipático, não estou dizendo antipático, pode não ser simpático o suficiente para o gosto do eleitor, melhor colocando, mas ele num debate vai deixar os candidatos ali envergonhados, hein? Começar a falar de economia, tem um monte de gente chutando o que não sabe, e acho que sob esse aspecto, pelo menos ele poderia ensinar um pouquinho os candidatos
a ter um debate de melhor nível, né? Capês, depende do ponto de vista. Se você lembrar o início, quando o ex-ministro Paulo Guedes ainda era aventado, lembra? Ele era conhecido como o posto Ipiranga, né, da economia. Quando ele chegou e falou numa das entrevistas famosas que ele ia resolver o problema do déficit em um ano, que em um ano ele ia vender a Petrobras, os Correios e mais não sei quantos milhares de imóveis da União e ia fazer com aquilo ali 1 trilhão, e no final das contas saiu do governo e não vendeu nada. Vendeu meia dúzia de estatais quebradas, falidas, que não tinha importância alguma, você é não trouxeram. Também, hein, Guilherme? Não, mas é que eu tenho memória. Você tem uma língua que, eu tenho pelo memória. amor de Deus, hein? Eu acho que eu queria ver ele numa campanha falando, prometendo viagens baratas para as empregadas domésticas irem para Disney, porque ia ser uma festa danada, lembra disso? Não foi assim. Então, não foi assim que ele disse. Ele poderia corrigir. E quando ele falou em vender as estatais, ele disse claramente: isso é o que deve ser feito para resolver os problemas, começo, inclusive, de déficit brasileiro. Enquanto os ministros ele não teve arrogância de falar, eu vou fazer, até porque ele estaria passando por cima do presidente da República. Ele não falava, vou fazer assim, nossa. Ele deu uma proposta de solução simplista para uma coisa extremamente complexa. Diogo e Guilherme, por favor. Diogo, por favor, ele está na retórica dele, está eloquente. Você quer trazê-lo de novo para o chão? Guilherme, ele não falou? Fale à vontade, sem interrupção. Olha, ele solta o verbo, você precisa relaxar. Ele falou que resolveria o problema de forma fácil, que era só vender a Petrobras, os Correios e colocar dinheiro em caixa. Agora, é de uma ingenuidade enorme achar que vender uma estatal é uma coisa simples. Ainda mais a maior estatal do Brasil. Não aconteceu nada, e de fato não tinha que acontecer. Depois ele falou, se eu fizer muita bobagem, o dólar chega a 5. Passou 15 dias, bateu quase 6. Enfim, é um falastrão. Na época, como ministro da Economia, disse uma série de bobagens, falou sobre o jogo, falou sobre a empregada na Disney, falou sobre o filho do porteiro na faculdade. Enfim, colecionou, toda vez que ele abria a boca era um desastre. Como disse o Romário uma vez, ele com a boca fechada é um poeta. E como um bom poeta deve continuar escrevendo literatura econômica. Política definitivamente não é para ele. Bom, mas, Ana Beatriz, tudo isso que o Guilherme disse não tem sido a receita para ser presidente no Brasil? Fala bobagem? Não, pois é. Quando você começou a fazer a pergunta para o Guilherme, falando, quem sabe ele não ensine as outras pessoas, traga um nível melhor para o debate, eu pensei, até que seria uma boa, porque a gente poderia voltar a discutir algo um pouco mais concreto, né? Ele vai falar de economia. Aí o Guilherme foi me lembrando das maravilhas que ele falou ao longo do tempo. E, de fato, assim, hoje em dia isso faz sucesso. É que eu acho que, neste caso específico, nas falas que o Paulo Guedes teve, na sua ampla maioria, elas não agradaram ninguém. Porque, assim, foram muito mal colocadas, assim, uma infelicidade. Essa história das empregadas na Disney é um negócio escandaloso. Então, eu acho que, assim, faz sentido que tem gente que gosta de um discurso como esse, que muitos vão falar, é ingênuo, vem do coração, ele é transparente, mas não é o que a gente gostaria de ver para o futuro do nosso país, né? Mas o que ele realmente queria, que era privatizar Petrobras, Correios e muitas outras. Ele não conseguiu, não foi culpa dele. De fato, é muito difícil, como disse o Guilherme, mas extremamente salutar para o governo e para os brasileiros. Não tem a menor dúvida disso. Não, mas sem carisma e sem simpatia, ninguém chega lá. Até porque, sem carisma, qualquer escorregão, nós estamos vendo isso aqui recentemente, qualquer escorregão já torna o candidato ou a candidata antipática sob o ponto de vista do eleitor.